Ok, vamos começar mais uma aula, né, pessoal? Gerenciamento de I/O, né? Certo, pessoal? Então continuamos falando de input, output, que é o quarto eixo dos sistemas operacionais aí, né? Quarto e último. Se alguém já está ficando com saudade, desculpe. Vamos terminando? Vamos embora. Nós estamos falando de, enfim, gerenciamento de dispositivos e principalmente de entrada e saída, etc., né? Na contexto rápido. A aula anterior, nós estamos falando de software, né? As camadas de software que cuidam da realização da entrada e saída, né? Então, é principalmente isso. E nesse contexto passado, na aula passada, nós falamos bastante sobre o fato de eu necessitar de software que lide com I/O, né? E que seja independente do dispositivo. Não é isso? Acho que eu falei bastante isso. Vou pegar meu copinho aqui. Aliás, vocês viram que a minha canequinha... Eu já falei para vocês, né? Já estou sendo chato. Minha canequinha personalizada. Eu tinha mostrado antes já. Gente, é o seguinte, a gente tem que se divertir, porque senão o negócio pega, né? Verdade. Então, vamos embora. Né? Vamos lá. Então, o software... Então, eu estava falando, a gente está falando de software para I/O, né? Toda aquela discussão. E eu frisei muito na anterior a questão do software do SO, claro, né? Como ele precisa ser independente de dispositivos. E nesse contexto aí, de independência de dispositivo, nós falamos um bocado sobre alguns pontos. E nós investimos um tempo... Onde que tá? Isso aqui é para fazer o cérebro funcionar, viu? Independente de dispositivo. Ah, sim. Então, nós falamos muito de buffer, né? Como técnica para... E buffer é uma coisa tão... O próprio Gabriel comentou, né, na anterior. Fala, poxa, isso é tão corriqueiro. É claro que é corriqueiro, né? Acho que você usou outro termo. Mas eu lembro que foi isso que quis dizer. Quer dizer, bufferização como ajuda a dar essa independência do dispositivo. Tem um exemplo sobre redes, né? Sobre o tráfego de redes, a questão do pacote, porque eu preciso montar o pacote, e para montar o pacote, para enviá-lo, eu bufferizo. Isso traz também essa noção de independência dos dispositivos, né? O tratamento de erros, nós falamos um pouco, e também a uniformização, que é o que a gente chama assim, em sistemas operacionais e em sistemas de computação, a gente chama de... É uma busca, né, uma tentativa por nomear os recursos. Então, a nomeação de maneira uniforme de recursos ajuda muito a trazer essa independência dos dispositivos. E no caso específico de SO, a interface, né? A interface do dispositivo, do sistema operacional com os device drivers, né? E a forma de eu nomear esses dispositivos. E aí eu dei o exemplo aí que é muito conhecido por nós, né? Por nós que eu digo por quem estuda ciência da computação, engenharia da computação, né? Que é a forma como o Unix trata os dispositivos, com aquela nomeação convencional, né? A gente entende ela, né? Com barra root, quer dizer, root, aí vem barra, dev, barra, disk A, por exemplo, ou A1, ou A2, enfim, isso varia, né? A gente usa muito no Linux. Então, essa nomeação padronizada ajuda a dar essa abstração necessária entre software e hardware, né? E aí eu comentei, gastei um tempo com vocês, dei uma viajada ali também, sobre sistemas distribuídos, como isso é importante, a nomeação de objetos no sistema distribuído, né? Seja objetos de software, seja devices também, e por aí foi, né? Aí agora, vamos seguir nessa mesma ideia, tá? Essa mesmo tom, né? E eu estou aqui na minha tela do lado, aqui, olhando aqui, para eu compartilhar com você, projetar, né? Compartilhar, projetar com vocês aqui a continuação disso. Então, vamos lá. Ainda nessa noção de
Vocês viram que eu estou tentando não usar óculos, né? Aham. É difícil. Quem sabe uma hora eu consigo, né? Quem sabe o meu cérebro não fica calmo aqui. Uma vez que começou, meu cara, acabou. Não tem problema mais não. jeito. Então vamos lá. Não, esse aqui não é o ônibus monobloco. Deixa eu tirar isso daqui. E porque essa aqui, né, é a historinha do professor que andava de ônibus, né? Essa época aqui é o ônibus. Não que eu não ande mais, né? Mas eu ando. Mas aqui, como é que ele era, né? Tava contando isso antes da aula. Então, bora. Aqui, ó. Cadê você? Tá muito grande essa fonte. Vou tirar essa água daqui. Gente, então, como eu estava falando, essa figura aqui, não é essa aqui, né? Então, essa figura aqui é a que eu acabei de explicar, né? O contexto todo. Então, hoje eu vou falar dessa última camada aqui. Essa última, assim, a topo, né? Numa análise aí bottom-up, né? Essa aqui, ó, user level e o software, né? O que eu acabei de falar e contextualizei e tivemos como foco maior, né? Na aula anterior, essa camada aqui, ó. Device Independent Operating System Software, onde nós falamos de buffering, principalmente, né, da nomeação no sentido, assim, da uniformização dos nomes e da interface também do SO com os device drivers, né, é essa camada aqui. Essa outra aqui eu quero falar hoje, né, User Level e o Software. Então, retomando, tem hardware, interrupter handlers, device drivers, device independent operating system software, user level e o software. A gente está subindo aqui e nesse ponto, o que eu estou falando, o que eu quero falar é, tá bom, que tipo de software tem que manuseie ou lide, de lidar, né, que lida com I/O no nível do software. Nível do software, desculpe, nível do usuário, né? Todo mundo está sabendo aqui, já cansado de ouvir essa história de kernel e user, né? No nível kernel e nível usuário. No nível usuário, um programador, vamos falar de programadores, né? Um implementador, ele lida com código, claro, e lida com chamadas ao sistema e usa bibliotecas da sua linguagem para, enfim, realizar system calls lá no nível kernel. Sim. Nada novo. Né? Essa é a discussão na verdade, breve, é só para deixar claro que as camadas de software de entrada e saída, nesse nível aqui, implicam, né, essa camada, esse nível implica no conhecimento, claro, do implementador das funções, de como que elas interagem com a system calls lá no nível kernel, certo? Por quê? Porque aqui, ó, só para deixar mais claro, essa parte aqui que eu estou apontando aqui, ó, meu ponteirinho, essa aqui, Device Independent Operating System Software, ela não é influenciada pelo programador, tá? É algo próprio do sistema operacional. Kernel, isso que eu quero dizer. Quando a gente está subindo as camadas, e desculpe aí a redundância frequente que eu faço, mas é vida de professor, né? Quando eu estou subindo as camadas, eu estou abstraindo cada vez mais, né? Eu me lembro numa aula passada, anterior, eu acho que foi uma aula gravada, acho que eu não tinha vocês, não, junto comigo aqui. Eu fiz uma analogia com um voo de helicóptero, né? Vocês lembram disso? Vocês? Não. Tem essa. Não. É um voo de helicóptero. Até é uma aula 0 que eu gravei antes dessas todas. Vocês não estavam, não. Só para dar um contexto do curso, né? E aí eu falei o seguinte: a abstração é uma analogia que eu faço. É a seguinte: o que é abstrair? Porque é isso que nós estamos fazendo aqui em termos de camadas, né? Aquela brincadeira que eu já fiz com a torta também, né? Aqui é uma torta, você vai cortando aqui em faixas, né? Uma analogia, é o seguinte: é como se você entrasse num helicóptero e subisse bastante, né?
né? Não vou falar subir para cima, não, tá? Vocês queriam... Eu vou sair, eu estou no helicóptero e subo, né? Quanto mais alto eu estou, maior a visão eu tenho, né? E com menos detalhes do sistema que eu estou observando, né? Vocês estão lá em cima, vocês estão vendo tudo assim como formiguinhas, né? As pessoas, as casas, as ruas, considerando uma cidade, né? Quando você desce, você vai descendo, seu nível de abstração, ele diminui, porque você começa a perceber os detalhes. Essa é a ideia, né? Então, Sim. quando você está viajando num helicóptero aí e está descendo, você começa a observar com mais detalhes as casas, as ruas, considerando uma cidade. As casas, as ruas, as quadras, os lotes vazios, né? Enfim, as pessoas e os automóveis circulando, você começa a ver com mais detalhes. E quando você entra, quando você vê com mais detalhe, você perde a capacidade de ter essa visão macro, mas ao mesmo tempo observa no foco. E aí eu vou lidar com o foco, com aquela parte mais menor em termos de componentes envolvidos ali, e aí eu consigo observar melhor. É muito o que a gente faz quando a gente está programando, né, com alguma técnica de abstração. Então, quando você está codificando, está fazendo código e está escrevendo uma função em C, você está focado no que a função está fazendo, né? E está se preocupando com parâmetros de entrada, parâmetros de saída da função, a implementação em si da função, é isso? E aos variáveis locais que você está usando naquela função, eventualmente uma variável global, depende do seu código que você está montando, mas o seu foco é a função. Quando você constrói aquela função, se você subir o nível um pouco, na ideia do helicóptero, você vai ver um programa, um código, né, com várias funções, né? Mas se você continuar subindo, você vai ver outros componentes de software. Aí são programas, né? Aí você, dependendo da abordagem, você pode observar isso como classes, num sistema abstrato, um sistema orientado a objetos, ou você pode observar isso como componentes de software, mas você vai subindo cada vez mais, né? E como eu já estou ficando velho, e esse negócio de helicóptero também é velho, não é que helicóptero seja velho, né? Claro que não, mas assim, acho que é melhor usar essa analogia com drones, né? Vai ficar mais legal. Ah, sim. Então, a ideia aqui é ser mais ou menos essa. Quando eu estou aqui em cima, na visão aqui do implementador, eu estou observando software, mas eu não estou nem aí para o hardware, nem aí para o interrupt handlers, eu não estou nem aí para device drivers aqui nesse nível. Esse nem aí, eu acho que vocês estão me entendendo, né? Eu posso escrever código sem me preocupar com esses detalhes aqui, né? Daqui para baixo. É essa percepção. Muito bem. Aí aqui, ó, user level software, vou pedir ajuda aqui do nosso amigo aqui, como sempre, né? Aqui tá. Aqui, ó. Então, é disso que nós estamos falando. É a seção do livro 534, que os senhores vão ler profundamente. Não vai ler só a parte amarela, hein? Aham. Né? Mas vamos lá. Então, essa aqui é o user space. De que nós estamos falando? Nós estamos falando disso. Quer dizer, quando um programa, você faz um código em C, você faz algo assim, né? Nesse caso aqui, write, tal. Quer dizer, eu estou usando, qual a minha proposta aqui nessa abordagem aqui, né? Eu estou usando software, eu estou lidando com a I/O, é isso que nós estamos conversando, né? Sim, porque eu estou fazendo aqui uma função, fazendo não, estou chamando, né? Uma função denominada write, que tem um file descriptor, falamos disso, né? Montão lá atrás. File descriptor, buffer, byte, quer dizer, isso é típico da linguagem C, né? Isso aqui é o que eu estou chamando de software de I/O, ou a parte I/O, do espaço do usuário. Essa é a preocupação que o programador precisa ter. Então, lógico que ele vai lidar com procedimentos, enfim, funções de uma biblioteca para fazer esse tipo de coisa. Aqui tem outro exemplo, que é o printf. Entenderam, né? A ideia não é ficar falando o que o printf faz, ou que o scanf faz, não é nada disso. Mas é para vocês perceberem que eu também estou preocupado, pode entrar, eu tranquilo, que eu também estou preocupado com
com o fato de eu lidar com software e entrada e saída, né? E mesmo no nível do usuário. Então, onde que o SEO entra? Nessa perspectiva aqui. O programador faz o programa, eu não vou dar uma aula de compiladores, por favor, né? Não é nada disso. Mas ele codifica o programa, compila, gera um código objeto, faz um link, usa um linker para linkar e afinal gerar um binário, né? Um código binário executável, aí põe para rodar. Não é isso? Quando coloca para rodar, né? é onde que entra toda a discussão, né? Poderia fazer uma pergunta incrível, né? A partir do momento que um programa entra em execução, escreva tudo que acontece. Nossa, dissertação. Uma dissertação. Aguarde. Então, quando essa chamada acontece, o SEO precisa fazer aquela ponte. A primeira aula lá, né? A gente ainda estava lá no presencial, quando nós falamos um pouco sobre System Call. É aí que está a questão. Então, faz a chamada ao sistema, o SEO vai entrar aí, nessa ponte entre o write e a chamada do sistema correspondente, e que depois vai gerar aquela série de eventos que nós já conversamos na aula passada também, a gente falou um pouco, né? Aquela série de eventos ali relacionados ao software independente do dispositivo, relacionada à bufferização, se foi o caso, relacionada a encontrar o device driver, se envolver arquivo, encontrar o block number lá do... Tá vendo? Lá do oh meu Deus, do iNode, né? Então, com o iNode eu encontro o block number, aí eu consigo... É isso aí, Gabriel, obrigado. Aí eu consigo encontrar qual device driver correspondente. Na aula passada eu falei um pouco disso aí, né? Sem muitos detalhes, porque aí é detalhe demais, né? A gente perde o foco um pouco, né? Mas eu consigo, por meio do iNode, também achar o device driver, do device driver eu vou conseguir achar, obviamente, a controladora, né? Porque aí já é uma parte hardware específica com a controladora tem os comandos para o device, tá vendo? Então, tudo isso é uma sucessão, portanto, de instruções de nível, de um nível mais alto da camada, como eu estou discutindo, passando por todos até o hardware, né? Era isso, só queria lembrar disso. O autor fala uma coisa aqui bem interessante, assim, eu lembrei dos meus tempos eu li isso aqui para preparar para vocês, eu lembrei dos meus tempos de implementador. Eu trabalhei muitos anos como programador, analista, antes de ser professor em tempo integral, muito tempo. Eu trabalhei com uma arquitetura centralizada, baseada em mainframes, né? Onde você tem um computador mainframe e eu desenvolvi software, sistemas e tal. Na época, eu trabalhava aqui na cidade mesmo, na Condata, uma empresa da prefeitura, que não existe mais, que hoje está absorvida pela Secretaria de Tecnologia, enfim. É a TI da prefeitura, né? Aí, na época, eu trabalhava, assim, né? E até hoje, uma área de TI do governo municipal, né? Aí, lendo isso aqui, me fez lembrar dessa época, e é uma situação curiosa, né? Ele coloca aqui como spooling, né? Então, ele fala do ponto que eu já queria, né? Que é o suficiente para a gente ter um entendimento, viu, gente, dessa parte dessa camada mais alta, né? E eu me lembro bem o seguinte, como o computador é centralizado, mainframe, claro, né? Então, você tinha as impressoras, né? E a comunicação, o programador, como é que nós fazíamos? Aliás, fazíamos não. Ainda se faz, tá? Vamos ser justos aqui. Né? É claro que a escala diminuiu muito, né? Ainda há, sim, desenvolvimento de software, né, baseado em mainframes, é claro que há, lógico que há, e rodando, né? Mas como é que era o meu ambiente? O meu ambiente era um computador, o mainframe, uma sala gigantesca para os padrões de hoje, né? É uma sala, chamava de aquário, onde fica o computador, enfim, mainframe, com toda a parafernália, né, ocupando uma sala aí de umas dezenas aí de metros quadrados, certo? Com as unidades de disco, as unidades de fita, e fita é fita mesmo, tá?
fita de rolo, cartucho, cartucheira, são aparelhos grandes, né, que ocupam, assim, uma sala, como eu já disse, e que lembram, assim, como se fossem geladeiras. Sabe a geladeira da sua casa? Sei. Ela, né? Aí imagina essa geladeira, assim, umas 5 geladeiras como a sua, juntas. Tá? Imaginou isso? Juntas, um aparelho assim. E é claro que você pode procurar fotos sobre isso. Aquilo ali na época, era uma unidade de disco de armazenamento. Certo? Não é que o disco é desse tamanho, mas tem os vários discos organizados e tal, e tudo centralizado. A CPU também era uma máquina enorme e por aí vai. Beleza. Aí o programador, para programar, para usar, o usuário usava um terminal. Então, o terminal ligado direto na controladora de terminais, olha aí, a gente já sabe o que é uma controladora, né? Uhum. Nesse sentido do SO também, né? Vocês já sabiam, eu imagino. Mas aí o terminal está ligado a controladores de terminais, então eu trabalhava o terminal chamado terminal burro, ou seja, é no sentido assim, com carinho, né, que a gente chama de terminal burro. O que é um terminal burro? Terminal burro ele não tem processamento, né? Ele tem entrada e saída só. Então ele tem uma tela e tem o teclado, ele não tem nenhum processamento. Então a cada enter, o caractere viajava pela rede para chegar lá na CPU, estou simplificando, tá? Chegava na CPU para ser processada. É claro que o terminal poderia bufferizar, enviar a tela, né? Nesse caso, na época, naquele modelo de IBM 360, que é o que eu trabalhei, é a tela. A tela é enviada. Então, se bate um Enter, a tela é enviada com aqueles dados e processados pela CPU, e depois dá o retorno para você. Só, né? Então, não há nenhum processamento local. Beleza. Aí eu estava programando e tal, salva, não sei o quê, tudo é centralizado, né? E aí eu quero imprimir. Para não ter a impressora presa, quer dizer, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, no contexto de SO, aí o que acontecia? Eu mandava o meu programa, eu quero imprimir meu código, para estudar ele, analisar. Beleza, aí eu vou imprimir meu código. Estava um comando de print lá, específico, então esse meu código, quer dizer, um arquivo fonte do meu programa, ele era enviado para o spool. Esse nome aqui, ó. Spool. Então, ele é enviado para uma área indígena. E dentro de uma ordenação, atualmente ia ser mandado para a impressora. Então, uma forma, do ponto de vista, assim, do que ele coloca aqui, né, isso me fez lembrar da minha experiência. Né? O spool é um processo que eu estou executando, que fica recebendo, portanto, requisições, né, de impressão, no meu exemplo de impressão. Aí ele armazena ali como se fosse um buffer, tá? Uhum. Armazena em disco, e do spool vai para a impressora na hora certa. Que hora certa é essa? Depende. Aí tem um algoritmo de ordenação, que manda simplesmente com source baseado em uma fila. Ou eu mandava para o spool, eu me lembro bem, eu mandava para o spool, depois eu ia lá no spool, tinha uma aplicação que eu abria, era o spool, e lá eu controlava, eu pausava, ou então eu enviava para a impressora, ou eu deixava ali um tempo, ou eu salvava em outro lugar, enfim, entende? Então, ele lembra disso como uma camada de software, de I/O, né, do espaço do usuário, né, ou seja, eu que estou conseguindo lidar com isso, claro, manuseando dispositivo, no caso da printer, impressora. Tá? Professor, Eu lembrei, eu achei que deveria contar essa historinha para vocês. Diga. tem outro dispositivo de I/O que também precisava de spool? Precisava de spool? Ou é só impressora? Não é só impressora. Assim, eu contei da minha experiência, né? Eu usava, isso era típico lá do mainframe IBM 360, a série 360. Mas você pode imaginar, assim, um spool para você enfileirar. A ideia é enfileirar, manter dados de forma temporária até que eles sejam consumidos pelo dispositivo. Então, você pode generalizar, tranquilamente. Né? E tem um nome aqui que eu acho legal falar, o Daemon. Acho que esse nome você já conhece. Né?
A tradução aqui literal dele é demônio, né? Demon. Mas a ideia aqui do daemon é o que é o daemon? O daemon é um processo que roda em segundo plano, né? E é um nome cunhado aí na época do Unix. Então, qualquer processo. Então, o spool é um daemon que fica ali rodando, né? Como se fosse um processo servidor. Vocês podem entender assim, né? Numa linguagem mais atual aí, vamos chamar assim. Ou mais atual, não digo, mas dentro de uma arquitetura cliente-servidor, né? Mas você tem um processo executando ali o tempo todo que fica recebendo requisições, né? E nesse curso a gente falou disso lá atrás, né? Eu usei isso como exemplo para tratar concorrência, né? Então o processo está ali, então ele vai chegando, né? Os requisitos vão chegando e ele vai despachando, né? Mas você pode generalizar assim, Daniel. Não sei se a pergunta é isso, né? Aqui. Spooling is not only for printers. Olha, eu estou falando, tá aqui, ó, né? Então, situações gerais, né? Aliás, aqui, ó, até eu passei o olho, não li com detalhes aqui, ó, ele fala de umas coisas. Usenet News, meu Deus, eu usei isso aqui. Usenet News System, agora ele fala Google Groups aqui. Ah, entendi. Ele está tentando fazer uma analogia aqui com ferramentas mais atuais, né? No Google Groups. O fato de você enviar um e-mail para um grupo, não sei se é isso que ele está falando, mas enfim, tá aí no texto, né? O uso particular de spooled file transmissions using network consisting of million machines around the world communicating using the internet. Não, é outra coisa isso aqui. São grupos com tópicos, você posta uma mensagem, essa mensagem é distribuída. Né? Eu acho que dá para fazer uma analogia com os e-mails, né? Vocês estão ouvindo barulho da casa? Ouviram? Vocês ouviram ou não? Só para eu ver meu microfone. Ouviu, né? Inevitável. Interfone tocando, criança correndo, é assim mesmo. Vamos lá. E já viu, né? É isso assim. Pois bem, agora, tá vendo? É um finalzinho aqui, essa figura aqui eu gosto dela, né? Bom, tem muita coisa que eu gosto aqui, né? Eu já falei um monte de coisa que eu gosto. Mas olha essa figura aqui. Essa figura aqui é meio que um resumão que dá para brincar muito em cima dela, assim. Dá para... Olha só. Camada aqui mais alta, processo do usuário. Né? Beleza. Onde é que os requisitos de I/O? Vamos seguir a proposta aí do autor, né? São camadas do sistema de I/O e as principais funções de cada camada. Maravilha. O request de I/O, ele entra para o processo do usuário, claro, né? Então, o processo do usuário é que requisita, afinal de contas, as entradas e saídas. Sim. E de que jeito? Qual que é um exemplo? Vai, fala aí. Acabei de falar, mas fala aí. Um exemplo. Vamos lá. Um programa em C que... faz a system call, né? Sim, um programa em C que quer... Opa, fazer o spooling, por exemplo. Aqui. Talvez. Um programa em C que... Isso, que quer usar um spool, mas vamos fazer uma coisa mais no nosso cotidiano de vocês, né? Você faz um programa em C que vai gravar um bloco no disco. Pronto. Beleza. Vai gravar alguma coisa no arquivo. Abrir o arquivo e tal. É um request de I/O. Né? Então, o processo do usuário, ele vai fazer um pedido de I/O, e aí daria para brincar muito só aqui, né? Só aqui dá para ficar um tempão falando do que acontece. O processo do usuário bloqueia. Né? Então, ele vai fazer um I/O call, make I/O call. Não é isso? Format I/O, ou spooling. Aqui o autor está fazendo aqui, lê o texto, acho que ajuda pra caramba aqui, porque make I/O call a gente já sabe, né? Format I/O é porque ele deu exemplos, por exemplo, printf, scanf, focando na linguagem C, né? Na biblioteca lá disponível de entrada e saída. Também é um pedido de I/O. Olha só. E o spooling, né? Por que é um pedido de I/O? Porque envolve a saída. Você não está formatando a saída? Com printf, você vai formatar a entrada com scanf, né? Então envolve I/O. Beleza. Aí o processo do usuário vai bloquear, não vai? Né? Olha só o quanto dá para falar. O processo do usuário vai bloquear, vai entrar tudo naquela situação de CPU, usa CPU, não usa CPU, é aquele negócio... Processo, Não? Mas vamos simplificar. O processo do usuário bloqueia, né? E aí aí eu começo a descer aquelas camadas que nós discutimos, né, nas aulas anteriores, agora estamos aqui.
finalizando, eu acho, nessa fase aqui. Então, olha só, aí Device Independent Software, que coisa que eu vou, o que vai ser, assim, observado aqui, né, nessa fase, nessa etapa? O processo de usuário bloqueou, fez uma chamada de I/O, ele quer gravar no disco, quer gravar um arquivo, né? E aí? Device Independent Software. Tá aqui, né? A parte de nomeação, o naming. Eu abri hoje falando disso novamente, né? Quer dizer, a necessidade de eu decidir encontrar o device por um nome. Então, me dá um exemplo aí, vai agora. Vamos supor que eu queira gravar, é um write, file descriptor, né? Seria legal se eu tivesse, mas vocês vão entender. Write é a função. File descriptor, FD, é um dos parâmetros, né? Ora, naming. Então, eu tenho que encontrar esse arquivo. E é por software, o sistema profissional tem que achar esse arquivo. Bom, a gente já sabe como é que isso acontece, não sabe? A encontrar esse arquivo. Como é que acha esse arquivo? File descriptor. Nossa, hein? E essa parte não é nem ainda do I/O, vamos combinar. Ela ainda está lá no sistema de arquivos, né? Claro que nós vamos desembocar lá no disco, óbvio. Mas tem a questão do file descriptor, que vai apontar naquela tabela, lembra? Da tabela dos descriptores, que vai, no final das contas... Sim, a tabela lá. No final das contas, a gente já estudou isso bastante. No final das contas, nós vamos lá para o inode. Aí no inode vai ter o barra, né? Para encontrar o arquivo, né? Mas falando mais de I/O agora, para não complicar muito, aí eu tenho a nomeação aqui no caso é do device, é isso, né? Então no próprio Unix, eu falei hoje ainda, semana passada, a aula passada, barra barra dev, não tem uma coisa dessa? Eu acho que o Gabriel é craque em Linux. Um dia desse ele me botou aí como é que funciona. Eu sei. Barra dev. Tô no caminho, quem usa Linux sabe disso. Então eu vou encontrar, é a questão da nomeação. Tem a questão da proteção, protection, a gente comentou um pouco, mas não de forma detalhada, né? Mas aqui, ó, o blocking, a noção de que é o seguinte, eu tenho que ter algum controle aqui nesse nível, tá? Que vai me ajudar a bloquear o processo usuário, a gente já falou, né? Mas é bloquear aqui também no sentido da concorrência, porque eu vou chamar o device driver. Que essa parte aqui, ó, quando eu vier para cá, aliás, eu tô aqui, né? Quando eu vier para o device driver vai ter que entrar em ação. Então fica tudo bloqueado para cima, né? Buffering, a gente já comentou bastante, né? Que a parte de bufferização. Então eu vou gravar o arquivo, então eu posso criar, eu vou bufferizando, né? Os dados. Lembra do buffer do nível do usuário e o buffer do kernel? Aula passada, né? A gente falou disso. Isso é feito agora, nessa fase aqui, ó. Eu tô descendo a setinha aqui, na descida, tá? Alocação, eu tenho que alocar o dispositivo, eu tenho que encontrar, afinal de contas, o device. Encontrar o device, pelo menos falando do Unix, tá? Eu corro risco aqui porque tem algumas variações, mas o inode, ele tem uma forma de apontar qual o device. O fato é que daqui para cá, da segunda camada para a terceira, eu chego no device driver específico. Né? Então, setup device registers. Opa, lembra disso? Oi? Lembra disso aqui? Setup device registers. Os registradores. Os registradores dos dispositivos. Pois é, a gente falou disso. Tem aquela noção toda da porta, do grupo de portas, né? Port I/O. Né? Um termo em inglês aí, vai. Port I/O. Então, um conjunto de registradores de uma controladora, eu chamo de port I/O. O device driver tem que configurar esses device registers. E esse setup, ele pode passar, inclusive, por aquela técnica do DMA. Lembra? Ou também do mapeamento dos endereços dos registradores, dos controladores na memória. Esse momento está envolvido aqui, ó, né? Essas informações estão sendo passadas porque a CPU está envolvida. Vocês lembram que a CPU programa a DMA com os dados
necessários Sim. para que a DMA consiga, então, encontrar os registradores, olha, Setup Device Registers, registradores do dispositivo, da controladora. Aqui tem device registers, mas os registradores são da controladora, né? Mas ok, né? Check status aqui é um exemplo, né? Checar se a impressora está ativa ou não. Falamos disso. Então, nesse nível, o device driver cuida desse negócio aí. E ele cuida também, suponha que seja uma leitura, né? Eu quero ler blocos no disco. O device driver nos ajuda a ir controlando e bufferizando também, lá no nível mais alto, os blocos de disco, para passar para o processo do usuário, né? Vamos continuar descendo. Aí tem os interrupt handlers. Pois é. É um pouco do que eu falei agora, eu falei de DMA, etc., mas os interrupt handlers aqui. Wake up driver when I/O completed. Por quê? Porque o device driver, quando ele passa a bola para a controladora, ele fica parado. Ele bloqueia. Uhum. E aí eu preciso de que a controladora, quando terminar o trabalho dela, avise, e a gente falou isso também, envie uma interrupção, né? E aí, por meio do device driver, eu vou acordar, em última análise, o processo do usuário, né? Para passar ali os dados que eu quero ler do disco, por exemplo, né? É essa descida aqui, ó. E aqui é o hardware, quer dizer, aqui eu estou chegando lá e efetivamente acesso o dispositivo. Essa parte hardware, ela está envolvendo a controladora também, tá? Agora, no meu entendimento dessas etapas aqui, a controladora está aqui, ó. A controladora é hardware, controladora device, né? Esse bloco. Maravilha. Aí eu vou subir. Fiz fiz a leitura do disco, suponha. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que... agora é o Wake Up Driver, né? Acho que vocês estão entendendo. Aí eu vou acordar o Device Driver, né? Que é o Interrupt Handlers. A gente falou bastante isso aqui, ó. Quase uma aula inteira, eu acho, sobre isso aqui. Quase uma aula toda. Depois os Device Drivers aqui vão fazer o trabalho inverso. Esse trabalho inverso é assim. Os registradores terão dados. E lembrando de uma coisa, né? Acho que vale a pena. A controladora, ela tem aquela missão de... eu vou ler bit a bit lá do device, né? E ela vai gerando blocos de dados, vai bufferizando a controladora. E quando ela termina de bufferizar, o que ela faz? Ela interrompe o device driver subir com esse negócio. Né? E o software aqui, independente aqui do dispositivo, né? Que é a parte que é realmente independente do device, né? Porque o device driver, ele é dependente, certo? O device driver é dependente do dispositivo. Aí eu vou subir mais uma vez, tem a questão da bufferização, né, do nome, para desbloquear o processo do usuário e efetivamente dar o retorno do usuário ali. Mostrar alguma coisa na tela, ou dar um retorno simplesmente ok, uma acknowledge ali, ó, foi feito, né? É isso. Beleza? Uhum. Essa análise aí é bem massa, bem legal, eu gosto dela. E dá para fazer um vídeo legal. Essa é uma boa imagem, assim. Quando eu falo vídeo, é assim, é pedir para um estudante fazer um vídeo. Ah, claro. Olha, faça um vídeo para mim me explicando tudo isso. Olha, viu? A gente não precisa ficar na sala de aula e pedir perguntando, a gente pode pedir para mandar um vídeo. Acabei de ter essa ideia. Claro, por que não, né? Faça um vídeo me explicando todo esse processo aí. Olha que massa. Né? Tá bom, acho que é isso. Aqui o resto aqui vai ser mais embromação. Eu não tô aqui. Não é a ideia, não. Não é embromação, é porque ele só frisa alguns pontos aqui que eu não tô conseguindo ler agora sim. Aqui, ó. O fluxo. Aí, ó, viu? Valeu. Vou mostrar o fluxo de controle, né? Então tem um fluxo de controle. Repare que é tudo controle. Os dados estão indo junto também de alguma maneira, mas é o fluxo de controle. Certinho? É verdade, Gabriel. Você perguntou. E se não tiver um webcam? Manda um áudio.
do áudio, vai dar certo. Se não tiver um webcam, claro. Ninguém é obrigado a ter webcam, vamos combinar, né? Eu entendo, essa é a minha, pelo menos é a minha visão, né? Um áudio você mandaria, Gabriel? Manda um áudio no WhatsApp. Pronto. Isso aí. Vamos lá, vamos seguir em frente. Assim, em termos da proposta, eu vou pegar meu livro aqui. Não é isso não, isso aqui é outra coisa. Em termos da proposta de gerenciar I/O, né? Oh, meu Deus. Não, é aqui, ó. Aqui que eu quero. Aqui vai ser mais fácil. Pronto. E temos, com essa proposta aqui, ó. Tá vendo? Entrada e saída, input e output. Tal. Todos esses itens nós trabalhamos eles, olha. 1, 2, 3, certo? Né? Quando se fala assim, tá bom, vamos estudar entrada e saída no sistema operacional. É 1, 2 e 3. Certo? Porque do 4 para cá, esse material que eu estou projetando agora não foi elaborado por mim. Esse é um material que os autores do livro disponibilizam, certo? Esse aqui. Então, veja, esse 4, aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aliás, disponibilizam livremente, tá? Vamos ficar claro, né? Esse 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui, ó, tudo isso aqui são muito mais relacionados aos dispositivos em si, ao funcionamento de cada um. Então, como é que funciona um disco? Como é que funciona um teclado? Né? Como é que funciona o mouse e as interrupções que ele causa, etc. Sim, não tem muita coisa a ver com I/O, com SO. Exatamente. Claro, né, que ao estudar esses itens, é claro que, e como, principalmente se for com uma coordenação minha, eu vou ficar o tempo todo buscando links. Lógico, né? Com o que a gente falou. Mas de uma forma assim um pouco mais rigorosa, né? Os itens necessários para a gente entender a interferência ou a influência do SO nos dispositivos, nós falamos, que é 1, 2 e 3, certo? Mas mesmo assim, eu julgo importante, no mínimo, tá? Mínimo, falar de disco. Certo? Esses outros itens aqui, ó, quando eu tenho tempo no curso de SO, isso depende muito da dinâmica e da turma, isso é variável, não varia mesmo, porque aí já entra no opcional, né? Eu gosto muito de falar sobre dispositivos, assim, muito corriqueiros que a gente usa. Por exemplo, o teclado, como é que é, né? Como é que é essa história do teclado? Né? Como é que ela roda? Como é que ele roda, afinal, e onde o SO entra na jogada, né? Então, os dispositivos que a gente usa no cotidiano, né? No dia a dia. Além do disco. Então, disco eu considero o mínimo. A gente precisa passar um pouco por essa história dos discos. Certo? Se for o caso, a gente pode avançar falando de outros dispositivos. Eu não tenho problema nenhum com isso. Entendeu? Certo? Estou falando para vocês dois, tá? Ok. Então aí, né? Não é nem para quem... Bom, quem vai assistir depois, quiser ver depois, excelente, né? Mas discos eu entendo como importante, tá? Nessa avaliação, porque disco todo mundo usa, né? Não tem como, certo? Todo mundo usa, quer dizer, não é que todo mundo usa, é só isso, é que o armazenamento, é o que faz tudo acontecer, afinal, né? É a memória necessária, inclusive, para funcionar a memória RAM, a parte toda de memória que a gente estudou, né? Uhum. Então, aqui, deixa eu só me encontrar novamente, que eu mexi na minha posição, aqui, ó, discos, né? O que eu recortei, né? Eu uso muito esse termo, né? Já vi, né? O que eu recortei para a gente falar de disco, né? Bom, acho que não é novidade aqui para ninguém, eu imagino que não, né? Como é que funciona um disco. Mas, de qualquer modo, eu tenho essas figurinhas aqui só para dar uma... Não, esse aqui não. Para dar uma lembrada, e vamos ver como é que links que a gente faz com o que a gente já estudou, tá bom? O que realmente importa aqui. Bom, disco magnético. Todos sistemas de computação tem discos, né?
a gente gradativamente estamos usando SSD, né? Todos sabemos disso, né? Inclusive nos data centers. O custo ainda está, eu entendo, como proibitivo para alguns cenários, né? Usar SSD. Você vê, nesse momento eu estou cotando, ou seja, procurando valores para SSD para a gente reforçar o data center lá do Instituto, né, de Informática. E não é barato, realmente não é barato. Se você procurar SSDs para um storage, por exemplo, com capacidade aí na casa dos 400 gigabytes, certo? Imagine você tem um storage, né? Acho que vale a pena um dia passar lá e conhecer lá o data center do INF, apesar de ser pequeno, mas dá para entender algumas coisas ali. A gente tem storages ali, né? E os storages, os storages são, vocês podem entender como um aglomerado de discos, unidade de disco, uma controladora esperta, inteligente, né? Onde você consegue rapidamente retirar discos, inserir discos, né? Com uma característica de hot swap também, que a gente chama, né? O fato de você tirar disco com a storage funcionando e tal, quer dizer, em resumo, é como se fosse um armário de discos, né? Onde eu posso ter muitos discos ali, e esses storages, muitos deles são compatíveis e suportam SSDs. Então, eu estou cotando SSD na casa de 400 gigabytes, 800 gigabytes, são assim, quase uma dezena de milhar, chega a alguns R$1.000, assim, um storagezinho, certo? É 8 mil, 9 mil, 10 mil, 11 mil, 12 mil reais, o storage, né, de 400 GB, 800 GB, certo? Posso estar errando aqui o número, sim, mas não fica muito longe disso, não, tá? Então ainda é proibitivo, o resumo é proibitivo. Em computadores pessoais, é muito interessante, né? Você ter os SSDs. Por quê? Porque eles não têm isso aqui, ó. Né? Eles não têm esse problema aqui, né? Vamos colocar como problema já. Vamos criticar o nosso amiguinho disponibilidade. Fez tanto por nós e continua fazendo um monte, mas vamos criticar ele. Olha só. Mecanismo de leitura são braços, né? É um dispositivo que se movimenta, afinal de contas, tem uma mecânica envolvida. E quando há uma mecânica, a intuição, né, e o conhecimento de vocês já dá rapidamente o resultado, né? Fica muito mais lento. Comparando com a CPU, é uma brincadeira, né? Claro, comparando com a CPU, então, enquanto a CPU está fazendo ali muitos processamentos por milissegundo, ou em nanosegundo até, o disco ainda está lá enrolado, né? Comparando os tempos. E o SSD realmente, o custo diminuindo, vai ficar muito acessível, né? Mas enfim, olha só, esse aqui é o disco, os discos são os pratos, né? Eu chamo carinhosamente de pratos, vocês podem falar discos. São discos ali empilhados, né? Vamos falar assim, olha, eles estão aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa imagem aqui, né? Então, olha lá, estão os discos ali, num eixo, né? E é um dispositivo, portanto, mecânico, como eu falei. Você tem um mecanismo de leitura e gravação, eles giram em torno do eixo, né? Então tem a rotação. Há um movimento dos braços, né? Então aqui, ó, esses aqui são os braços que fazem leitura tanto na superfície superior quanto na inferior, tá vendo? Então eu leio nos dois lados, né? Isso me faz lembrar os tempos velhos, antigos dos disquetes, né? Vocês não sabem mesmo o que é um disquete, né? Saber sabe, eu sei que sabe, mas não precisou usar, né? Sim, então, eu me lembro dos disquetes de 5 1/4 polegada, né? Que a leitura e a gravação era feita só de um lado dele, só numa superfície. 360K de capacidade num disquete. E nós carregávamos esses disquetes, né, em caixinhas, e andando por aí com aquelas caixinhas. Caixinhas assim, carregava e tal.
Então, isso aí causa um retardo, né, em geral, em termos da entrega de dados lá para memória RAM, comunicação e tudo mais. Né? Beleza, então eu tenho... E visto de cima, acho que essa visão aqui né, uma visão superior dos discos, aí a gente começa a enxergar os elementos que o sistema operacional, de algum modo, já começa a ter que acessar, vamos pensar assim, né? Como assim ter que acessar? Porque o sistema operacional, ele enxerga blocos, né? Concorda? Sim. Lembra do sistema de arquivos? Ela tem uma unidade mínima ali de tratamento para arquivos, que são os blocos. Mas esses blocos, em algum momento, eles são convertidos, né, em trilha, setor, né, do disco. Onde está esse bloco? A parte física do disco, né? Onde que estão esses blocos? Então, essa conversão aí varia, viu? Tem uma variação grande aí de SO para SO. O que mais é mais assim feito hoje é uma numeração sequencial desses blocos que são convertidos. Nossa, se eu achasse ia ser massa. O autor fala de aqui, ó, olha que bom. To get around this limit, a logical block addressing, que é o que é mais usado agora, mais moderno, ele chama de moderno, né? All modern disks now support a system called logical block addressing. Essa tradução, vamos chamar assim, então, o bloco, ele é um bloco lógico, né, que ele é endereçado para os setores. E são numerados consecutivamente, simples assim. Começando em 0, sem essa geometria do disco. Eu nem ia falar sobre geometria de disco, porque isso aqui é meio enrolado. E nem sempre é tão útil, tá? Sem entender, mas enfim. Né? Porque se você, falando dessa conversão do bloco para onde está o bloco, é feito de forma sequencial, como eu disse aqui, né? Procurando setores do disco numerados consecutivamente, começando em 0. Né? Que outra técnica é essa aqui, que é a geometria física do disco, em zonas e tal, e tal. Mas eu não sei se eu quero falar disso, não. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Oh, perdi você. E onde é que está o cilindro? Estou perguntando para vocês. Como assim? O cilindro, porque o disco tem trilha, setor e cilindros. Tá perguntando... Como assim que tá perguntando? Mas não tem cilindros? É o disco em cima do outro, sim. Né? Assim, essa visão aqui, porque não apareceu, por isso que eu... entendi. Eu senti falta na figura, e aí eu transformei isso numa pergunta. Tá. Na figura não estou vendo cilindros. Eu estou vendo trilha. Um tá em cima do outro, né? Trilha é esse giro todo aqui, né? Então, essa aqui é uma trilha. Cada trilha é dividida em setores, né? Sim. É que na figura não apareceu os cilindros, mas o cilindro é uma visão de cima, assim, né? Das trilhas. Né? Então, um conjunto de trilhas. Olhando aqui, o cilindro, você pode ver ela de cima para baixo. Então, se você pegar uma trilha 0, por exemplo, vamos pegar a trilha mais externa aqui, né? Se você observar de cima com todos os discos, você tem um cilindro. Então, o cilindro é constituído por trilhas, cada trilha é constituída por setores, né? Aqui o setorzinho, não é isso? Então, essa é a estrutura básica do disco. Então, o bloco é convertido em cilindro, que acha a trilha, que acha o setor. Né? Sim. Eu não sei se é muito básico, eu sempre fico nessa dúvida, se é muito elementar, mas tem vale a pena buscar aqui, em tempo real, aqui o negócio aqui. Disco, vou colocar em inglês. Disk Image. Disk Image. Já sei. Vou colocar Magnetic Disk. Não é isso, não. Vou colocar... Peraí, daqui. É porque eu não queria esse negocinho, não, porque isso aí não é isso. Queria uma estrutura de margens. Mas, gente, onde é que está aquela figurinha que mostra os... Não sei se compensa isso também, estou gastando meu tempo. Aqui, ó, esse aqui que é o disquete que...
Cadê o disquete? Nossa, por um momento apareceu um disquete ali. Não, esse aqui é moderno. Isso aqui vocês já usaram. Ah, que bobagem. Cylinder. Essa a tela tá travando. Pronto, agora eu achei. Tá ruim? Aqui, ó, essa aqui. Tá Ó. lagando, é. Tá travando? Clica em imagens, né? Uhum. É, agora aparece. Opa! Não. Essa imagem aqui é um pouquinho melhor. Aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, trilhas. Aí, ó, pronto. Essa imagem é um pouco melhor. Calma que ainda não apareceu. Agora apareceu. Ah, entendi. É porque eu tô. Lagando, é. Ah, ok. Obrigado, Nil. Entendi. É porque eu tenho um tempo para renderizar a imagem aí, né? Apareceu essa imagem? Então, aqui, ó, essa aqui, é isso, é nada demais, né? Olha lá, essa imagem tá melhor. Né? Tem os pratos, né? Os discos em si, né? Trilha, ó, esse amarelinho é trilha, né? Aí tem os setores e o cilindro. Então, essa visão aqui das trilhas, né? É uma visão, assim, das trilhas. Né? O cilindro é um conjunto dessas trilhas aí. E esses bracinhos ficam loucamente aí funcionando. Aí. Se vocês não... Bom, eu já fiz isso mais de uma vez, né? Curioso, né? Sempre fui. Você pega um HD lá quebrado e abrir e tal. Não sei se vocês já fizeram isso. Você tem que fazer essas coisas. Normal, né? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma sequência aqui. Aqui, ó. Tá. Disk hardware, magnetic disk, tem toda essa discussão. Né? Os discos... falando de coisas mais atuais, né? O IDE não é atual mais, né? Isso aqui já era. Integrated Drive Electronics, SATA, tem muito disco SATA hoje, né? Tem Serial ATA, mas esses são detalhes que isso aqui é mais tecnológico, né? Agora, isso aqui me chamou a atenção para a gente ver a dimensão do que acontece. Embora os discos sejam muito mais lentos, obviamente, que a CPU, né? Claro, né? Não é justo você... Opa, o que eu fiz aqui? Apaguei alguma coisa. Tá bom. Não é justo você comparar, né, a CPU conversando com a memória RAM e a CPU conversando com uma controlador de disco. Não é justo, né? Mas, embora isso ocorra, essa figura, ela mostra um pouco dessa evolução dos discos, né? Mas mesmo com toda essa evolução, ele compara com um flop disk, IBM 360 kilobytes, né? É o que eu usava. É o que eu usava. Esse disquete, ele fez história, né? Ele é um disquete... Deixa eu perguntar antes para vocês. Vocês já viram esse disquete? Sabe qual que eu tô falando? Um grande? Plástico, ele é molinho, assim. Acho que eu só vi imagem só, eu acho. Vamos ver se eu tenho sorte. História dos flop disks no Wikipedia. É esse aqui, ó. Ver se ela amplia essa imagem. Aí, ó. É essa aqui, ó. Esse aqui, ó, é um disquete de... Não, o flop disk 360K é esse vermelho aí no meio. Vocês já estão conseguindo ver a imagem? Agora apareceu, demora um pouquinho, né? Obrigado. Então, esse aqui, ó. Esse aqui eu também usei. Eu usei bastante esse aqui. Esse é o de 8 polegadas. Aqui não tá muito claro se é o de 8. Ah, tá aqui, ó. 8. Não, que 8 mega. Imagina. Mas agora eu não recordo a quanto o espaço. Aí. Mas não, que 8 mega, de jeito nenhum. Esse aqui eu usava, isso aqui, pra vocês terem ideia, e não foge muito do assunto que a gente está trabalhando, não. Esse disquete aqui eu usava para fazer backups no mainframe. Existe um tipo de backup no mainframe, na sala do mainframe, que eu ia lá, eu era estagiário nessa época. Então a gente fazia o backup, claro que o backup bruto vamos falar no passado, né? Hoje eu não estou acompanhando isso mais, na minha experiência, né? Mas a gente fazia backups em fitas. Essas fitas de rolo, tá? Sim. Sabe aqueles filmes de ficção científica antigos? Que tem aquela torre rolo, com aquelas fitas girando o tempo todo ali? É aquela. Trabalhei com aquilo.
Incrível, né? Os filmes de ficção científica, incríveis, aquelas fitas rodando, tá? Beleza. Aí esse aí a gente usava muito para fazer backup de determinados dados do mainframe e também em equipamentos que a gente chamava de mini computadores, que eram máquinas concentradoras, no sentido assim, tipo mainframe, só que bem menores, e que as empresas usavam, trabalhei com isso também, as empresas usavam aqui na cidade, usavam para ter os seus sistemas de gerenciamento de vendas, etc. Então a máquina, que era assim do tamanho mais ou menos de um frigobar, sabe um frigobar desses comuns que a gente encontra? Sim. Eu tenho inclusive na minha sala de trabalho, um frigobar. É parecido com aquilo, talvez um pouco maior, e ele é um equipamento centralizador, e ligado a ele, quando eu digo centralizador, por quê? Porque tinha uma CPU, né? CPU, armazenamento, tudo nele ali, e ligado os terminais com controladores de terminal. Então os terminais acessavam, como expliquei agora há pouco. Aí esse disco era muito usado nesse equipamento, para fazer backups, fazer o boot da máquina, dar a primeira carga, né, como eu disse, ou fazer uma atualização, etc. Esse discão aqui, é de 8 polegadas, é grande. Esse aqui, ele era usado, esse aqui eu me lembro bem a capacidade dele, é de 360 kilobytes. E ele tinha isso aqui, ó, pessoal, ó, esse dentinho, tá vendo aqui? Vocês conseguem ver pelo tamanho? Um recorte. Sim, então, sim. Aí o que nós fazíamos? Nós colocávamos aqui uma fita preta, perdi o nome agora, aquela fita que a gente usa para material elétrico, um vídeo isolante, exatamente. Tinha que ser preta. Então, preta para quê? Para permitir a gravação. Certo? Tinha que colocar fita nesse... Agora eu não lembro, para permitir, não, acho que era para impedir a gravação. Nossa, eu não me lembro agora. Mas o fato é que a gente usava... Gabriel, você está perguntando, protegia contra a gravação disco. Suponha que eu não queira, acidentalmente, eu não quisesse gravar alguma coisa no disco mais. Certo? Então eu colocava a fita crepe. Que crepe? A fita isolante. Certo? Porque assim eu não conseguia. Se eu tentasse gravar, eu tinha um impedimento por hardware. Certo? Aqui, ó. E esse disco era de 360 kilobytes. É o que cabia nele. Então nós usávamos para gravar... Isso aqui eu estou falando dos anos 90. Né? Não, dos anos 90 não, dos anos 1980. No Brasil, né? Aí a gente usava para gravar o sistema operacional, para dar carga no computador. Os computadores, muitos deles não tinham HD. Então eu tinha que trabalhar só com flop disks, para carregar todos os meus dados pessoais, mais os programas que eu fazia, mais os textos, mais o editor de texto, mais o sistema operacional. É assim, algo inimaginável, né? Hoje em dia. Você pensar numa coisa dessa. Você não tinha HD, né? Computadores na época, no início dos anos 80, no Brasil, deixa claro isso, no Brasil, os computadores de 1980, 81, 82, 83, 4, 5, não tínhamos computadores bons, não. Os computadores eram muito ruins e não tinham HD. Então a gente teve que trabalhar com isso. Depois veio esse, né? Esse aqui, ele já tinha 1.44 mega. Aí ele já é bem melhor. Uhum. Nossa. Porque aí ele não danificava muito. Tá vendo essa plaquinha aqui, ó? Essa plaquinha protegia a lente, tinha uma lente aqui, ó. Uma lente preta. Né, para proteger. Essa parte era aberta. Tá vendo essa parte aqui? É o disco, ó. Ele ficava livre aqui. Então ele estragava. Ele estragava muito facilmente. Ele era flexível, assim, no sentido de ele dobrava, sabe? Um plástico mole. Uhum. O museu do Instituto de Informática a gente tem isso aqui. A gente expõe ele, quando abre o museu iguinerante, a gente expõe essas coisas. É isso. Nem sei porque eu tô falando todas essas coisas, viu, gente? Mas me perdoe. Fazendo nada. Vamos lá. Então, tudo isso é disco. Vamos embora. Aqui, ó. Onde é que tá? Então, mas o princípio é o mesmo. Sendo disquete, sendo os nossos HDs, ou sendo disco de storage, o princípio é o mesmo. Setores, discos, trilhas, né? E vale uma questão aí. Nós chamamos HD, né, de hard disk, né?
E os discos flexíveis chama de flop disk, né? Uhum. É no sentido assim, uma tradução que emplacou muito em português é discos flexíveis, né? E discos, e no caso do HD, nós não chegamos a falar discos duros, né? Não chegamos a usar esse termo. É simplesmente HD. Mas na época dos disquetes, nós chamamos muito de disquete, como eu estou falando, e muitas vezes de discos flexíveis. Tem algumas lendas, né? Tem gente que diz que porque ele era molinho assim mesmo, mas eu acho que isso é mais uma brincadeira. Flexível no sentido de você poder carregar, portá-lo, né? Levá-lo. Né? Acho que nesse sentido também, né? Mas beleza. Aí o que acontece? Qual que é um dos problemas, como eu estou falando aqui, do disco, né? E seguindo. É o tempo de acesso, né? Vou diminuir aqui um pouquinho para ter esse título na tela. Não precisa, não. Tempo de acesso. E eu estou falando desde a hora que eu abri esse assunto, né? Até comparando com o CPU, enfim, que é uma comparação até irreal, né? Mas é o tempo de acesso. O que acontece? O disco, além dele ter que girar, né? A rotação, ele gira continuamente. Eu tenho um tempo do braço, porque o braço ele tem que se movimentar, né? Ele se movimenta assim, depende do modelo, mas ele tem que se movimentar para ele encontrar o setor. Sim. Né? E a trilha e o setor. E eu tenho a transferência também, a transferência de dados. Então, veja, a rotação, o seek, esse termo em inglês aqui, seek, que é o tempo dessa busca, né? Em última análise, pelo setor, né? E eu tenho uma latência também, repare. Então, o que é a latência? Então, o disco, como ele está girando, o braço tem que se posicionar, o disco gira, ao girar, eu vou chegar no ponto que eu quero, né? Então, isso é chamado de latência. E, claro, a transferência, que é o tempo de transferência, que é copiar ou ler, enfim, fazer uma leitura daquela parte que me interessa, do setor ali que está me interessando. Então, tudo isso implica em um tempo de acesso geral muito grande, comparado ao tempo de processamento da CPU. Né? Uhum. Ou nem da CPU, vamos deixar a CPU um pouco de lado, da própria memória primária, né? Que tem outra tecnologia que não exige essa mecânica toda, né? Muito bem. Por causa disso, quer dizer, com esse sentimento aí, que nós estamos colocando aqui, com essa sensação de que tudo é mais lento e tal, mas na verdade isso é mesmo, né? Então isso, com o passar dos anos, trouxe algumas soluções, e aí eu vou chegar aqui, ó, no sentido de tentar resolver isso, né? Peraí, como é que a gente faz para resolver esse tipo de coisa? E eu estou falando dos anos, olha aqui, ó, 1970, né? Ele até coloca dado aqui, né? Em 1970, anos, né? 1970, o tempo médio de SIC ao SIC, tá? Dos discos ao mini computador aí, né? Porque eu falei dos mini computadores, aqueles computadores ali de porte um pouco maior, né? Na época. 50 a 100 milissegundos o tempo de SIC. Então isso é considerado muita coisa, né? Demora, né? É muito lento. E agora os tempos de SIC são poucos milissegundos, pouquíssimos milissegundos. Então, em 1970. E nessa época aqui, ó. Eu deveria ter marcado com amarelo aqui, o Patterson et al. 1988. Então, veja, essa época, em 1970, anos 1970 e anos 1980, essa situação dos dias serem extremamente lentos. Né? E foi nessa época, então, nos anos 1980, que surgiu a ideia, né, e o artigo que apresentou pela primeira vez a ideia do RAID, que provavelmente vocês devem conhecer, talvez, né? Porque são assuntos que eles são vistos em vários lugares, né? Em vários locais, né?
Vocês conhecem já o termo RAID? Acho que eu só ouvi Conhece, falar, Gabriel? mas acho que eu não sei o que é, não. Tipo, Aham. Gabriel sabe. Que o RAID é usado hoje, né? É uma técnica que realmente deu um up, né? Nessa situação de ter um disco e ter toda essa mecânica, esse tempo muito lento, né? de uso, né? E o RAID tem esse termo aqui, é chamado de Redundant Array of Next. Aliás, não, isso aqui é isso mesmo. Redundant Array of Inexpensive Disks. O autor fala aqui, ele faz até uma brincadeira aqui, né? Que o termo, de acordo com o artigo, é esse aqui, ó. Tá? Que eu estou frisando aí. Um arranjo redundante de discos baratos, ou um array barato, enfim, né? Mas é disco, quer dizer, inexpensive no sentido de custo menor, né? Certo? É nesse sentido, né? De custo. Então, esse é o termo original do artigo, da época, do ano de 1988. Aí ele diz aqui que a indústria, né? Isso está no autor, né? No livro, né? Mas a indústria redefiniu o I, olha só, como independente, ao invés de inexpensive, ou inexpensive, aí vai o jeito de falar aí, né? Pode ser que eles... Pra custar mais caro. Pode ser que eles quisessem cobrar mais, né? Ele faz uma brincadeira aqui com o termo, né? Pra vocês verem, né? Como são as coisas, né? Ele está fazendo uma brincadeira com o termo aqui, né? Mas independente, aliás, o termo original é esse aqui, ó, do I, né? Redundant Array of Inexpensive Disks. Muito bem. Feita a brincadeira, depois ele continua fazendo outra brincadeira. Ó, É de um rival. segundo, acho que isso aqui é vilão mesmo, né? Mal, é vilão, né? Uhum. Acho que é isso mesmo. Olha, uma vez que um vilão também é necessário, quer dizer, eu tô brincando, sempre tem um vilão na história, né, então. Aí ele vem com uma brincadeira do RISC versus CISC. Isso aqui dá uma história longa, né? Realmente teve uma discussão forte numa época sobre arquitetura de computadores, o RISC versus CISC, enfim, né? Uhum. Aí ele fala assim, ó, the bad guy here was the SLAD, Single Large Expensive Disk. Esse termo aqui, ele não é uma brincadeira. Esse termo, a gente usa ele mesmo, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Só comparando, né? Eu acho que já estou perto de encerrar por hoje, que aí na próxima eu vou falar especificamente das técnicas, né, de RAID. Aqui, ó. Ok. Aqui. Eu virei um pouquinho a minha câmera. Vamos virar um pouquinho. O que a gente está falando aqui? É disso aqui, ó. RAID, né? E SLAD. Não é isso? Uhum. Tá? Então ele faz uma brincadeira, mas ela é interessante, a brincadeira dele, vilão e tal. O I, né? O I que chama de, na verdade, é inexpensive, né? Como eu já falei. E o SLAD aqui é o E, né? Então esse aqui. O que é o RAID? Né? Só para comparar os dois brevemente. O RAID é uma tentativa de eu não usar um disco só. Eu ter um grupo de discos que pudessem me ajudar a paralelizar a operação de gravação e leitura. Então, em vez de eu ter um único disco, eu teria múltiplos, como nessa... daqui a pouco eu mostro a figura, mas aqui, ó, que aí eu já tirei a tela, aqui, ó. Uhum. É esse S, né? O S aqui é de single. Né? Não sei se está aparecendo para vocês, eu exagerei aqui na tela. Single. E então é um único disco. O L é large, né? Uhum. O E é o expensive, né? Vai ficar grande agora a palavra aqui. Expensive, né? E o D é disk. É porque não vai caber aqui na minha tela, aqui na câmera, eu acho. Expensive.
Então, a ideia é essa. Esse R aqui, né, é de redundante, esse A é de array, o array já passou a ideia, né? Quer dizer, um arranjo de discos redundantes. Então, eu tenho vários discos redundantes. Aqui eu tenho um único disco e caro, no sentido assim, caro. Por que é caro? Caro naquela ideia do... Agora é a minha visão, tá? É caro naquela ideia de eu ter um custo alto de tempo de acesso. Tempo de acesso muito grande. E se eu tiver um arranjo de discos, eu vou conseguir diminuir um pouco o tempo de acesso. Né? Uhum. Então, dito isso, aqui, ó. Aqui, né? Então, essa figura aqui mostra o RAID 0. E aí nós vamos conversar na próxima como é que funciona. Então, ó, RAID 0 tem, olha, 1, 2, 3, 4 discos. Aqui eu tenho no RAID 1 8 discos. Claro que é um exemplo, né? Eu poderia ter mais discos, né? Esse strip é um conjunto de setores do disco. Então, a ideia é que, imagine um arquivo. Dado um arquivo, eu vou gravar um arquivo. Ok. Esse arquivo, ele poderia ser gravado, ele é gravado usando blocos. Claro. Né? A gente já sabe disso, né? Então, um arquivo, eu uso blocos do disco. A ideia geral é eu pegar os blocos do disco e distribuir os blocos nos discos. Aqui, ó. Aqui. Porque assim, quando eu fizer uma leitura do arquivo, eu vou conseguir paralelizar a leitura. Eu vou ter mais rapidez, tempo de acesso muito maior. Então eu vou ler o bloco, suponha, tá? Eu vou ler o bloco 1, bloco 2, bloco 3 do mesmo arquivo, e o bloco 1, bloco 2, bloco 3 estão em discos separados. Quando eu fizer a leitura, eu vou fazer a leitura junto, paralelo, dos 3 blocos. Sim. Se fosse um disco só, eu teria que localizar o bloco 1, que está no setor 5. Pegar o bloco 2, que está no setor 9. Pegar o bloco 3, que está no setor 15. E a cabeça da leitura e gravação? Né? Vai ter que ir lá no setor 5, depois no setor 9, depois no setor 15. Nesse caso, não. Então, quando eu tenho os 3 blocos, e os blocos estão em discos distintos, eu vou fazer alguma coisa assim junto, ao mesmo tempo. Né? E aí eu vou conseguir fazer uma leitura e ter mais menor, o tempo de acesso menor. Tá? Esse é o princípio geral do RAID. Então, um conjunto de discos que juntos vão conseguir fazer o que um disco só faria, né? Claro, e proporcionando paralelismo. Tá? E o R, vale a pena falar antes da gente encerrar agora, o R é redundante, né? Então, a proposta do RAID é que, além de eu conseguir o paralelismo, eu consiga também uma tolerância a falhas. Então, em última análise aqui, ó, vou pegar um que é mais fácil de entender rápido, tá? Para a gente olhar isso com mais detalhes na próxima. Olha essa letra B aqui. A letra B é o RAID 1. O RAID 1, ele é um espelhamento de disco. Então, se eu tenho aqui 4 discos, com seus strips aqui. Strips são conjuntos de setores, tá? Certo. Aí eu tenho simplesmente espelhamentos. O RAID 1 é um espelhamento. Se um disco desse parar de funcionar... Não, vamos para a parte branca, tá? Essa aqui é a parte cinza. São os espelhos. Se esse disco parar de funcionar, esse aqui, ó, que eu estou apontando, esse entra no lugar dele. Porque está espelhado. Isso é feito de 2 maneiras, ou por hardware ou por software. Tem 2 formas, né? Acho que dá para entender mais rapidamente que por hardware deve ser mais eficiente, né? A controladora RAID faz isso, né? Quando é por hardware. Então, o R de redundante também tem essa característica. E aí tem outros níveis de RAID
que esses níveis, na realidade, não são níveis hierárquicos, são níveis apenas de formas de fazer, que também proporcionam a mesma tolerância a falhas, mas sem espelhamento, gastando menos discos. E eu já adianto, talvez vocês já saibam disso, que o mais usado na indústria é o RAID 5, é esse aqui. E a gente entende isso na próxima. Vamos detalhar como é que funciona essa paradinha aí. Como é que ele consegue fazer esses níveis conseguem dar duas coisas. O paralelismo, né? Ou seja, diminuir o tempo de acesso, né? E também dar proporcional, certo? Aí a gente fala na próxima. Professor, beleza? Eu acho que eu perdi. Onde é que esses RAIDs são usados mais mesmo? Eles em mainframe? Que eu não entendi. Eu acho que eu perdi. Mainframes? Talvez. É porque aí o conceito de mainframe também, viu, Daniel, andou mudando com o passar dos anos, né? Mas eles são mais usados em ambientes de data center, né? Certo, é o que eu imaginei. Data center. Assim, computadores pessoais, assim, não sei. Aí eu teria que olhar, mas eu não acho que não, né? É porque eu não gosto de dar uma resposta assim, que eu não sei, né? Então, mas não, acho que não. Mas eu tenho certeza. E eu trabalhei em ambiente de data center também, enfim, né? Inclusive como sysop, sysadmin, administrador de sistema, né? É um ambiente de data center. Então, você tem os storages, como eu falei um pouco mais cedo. Né? Os storages são configurados com controladoras e tal, que trabalham com essa situação aqui, ó, rede 5. É a mais comum, é a rede 5, onde eu tenho bits de paridade espalhados pelos discos. Se um disco desse parar de funcionar, o sistema continua. Tá? Porque ele faz um cálculo com base em bits de paridade para montar o disco que parou. Aí, é claro, o desempenho cai. Enquanto, se um disco desse parar, você continua disponível, o sistema continua disponível, né? Mas aí o desempenho cai, porque a todo momento que eu precisar de algum dado no disco que parou, eu vou precisar montar a partir da paridade dos outros. Aí o sistema alerta, ele avisa, né? Você tem software para avisar isso, aí o administrador vai lá e toma as providências, troca o disco, restaura o disco, né? Mas eu não fico sem acesso, eu não perco os dados do disco, né? É isso. Deixa eu ver o que o Gabriel escreveu uma coisinha no final aqui. Alta disponibilidade e tolerância a falhas. Obrigado, Daniel. Gabriel. É isso mesmo. É isso mesmo. Essa é uma das... uma das formas de conseguir isso aí. Tem um monte de outros elementos para atingir essas palavras. Mas você garantir isso por disco é fundamental, porque disco, pensa, onde que estão todos os dados? Em discos, né? É isso. Pessoal, agradeço a vocês. Mais uma aula. Na próxima estamos aqui de volta. Falou? A gente começa aqui desse ponto aqui, direto. Obrigado a você, Gabriel. Daniel, obrigado. Abraço.